Olá pessoal, seguindo com o nosso estudo de cônicas, tá? O primeiro caso de cônica que nós vamos trabalhar é o caso das elipses, tá? Então deixa eu te dar aqui a definição do que vem a ser uma elipse do ponto de vista geométrico, e daí depois a gente vai passar a tratar dos atributos algébricos ou analíticos dessa elipse, tá? Então a primeira coisa que eu preciso falar, né? Falar o que é a definição. Então olha só, a gente vai... Imagina que existem dois pontos, eu tenho um plano, tá? Tem um plano aí em algum lugar, por exemplo aqui, né? Aí a gente vai lá e marca dois pontinhos, né? F1 e F2 nesse plano, tá? Dois pontos distintos, estão marcados, tá? E a gente considera um número real, que eu estou chamando de alfa aqui, tá vendo? Um número real alfa, satisfazendo... a única condição que o alfa satisfaz é essa daqui, né? Que o alfa é maior que a distância entre F1 e F2. Então, como é que a gente faz, né? A gente vai lá, pega os nossos pontos F1 e F2, tá? Imagina que a gente já conhece, né? Por exemplo, se foram dados através das suas coordenadas, a gente vai lá e mede a distância entre esses dois pontos, sei lá, deu tantos centímetros, e a gente pega um número alfa que seja maior do que essa medida. A outra coisa aqui que eu estou dizendo aqui é automática, né? Porque sempre a distância entre dois pontos que são distintos é maior do que zero, tá? Dito isso, então a gente chega aqui na nossa definição principal do que é uma elipse, né? Tá? Então, a gente vai dizer que a elipse de focos F1 e F2 e parâmetro geométrico alfa, tá? Então essa aqui é a definição de uma elipse. Então os F1 e F2 já estão fixados, são esses aqui de cima, e o alfa é esse número maior do que a distância entre F1 e F2, tá bom? Então uma elipse de focos F1 e F2 e parâmetro geométrico alfa é o conjunto de todos os pontos do plano, todos os pontos P do plano, né, que satisfazem essa condição. Então imagina, né? F1 e F2 estão fixados e alfa está fixado. Então a gente considera todos os pontos do plano que satisfazem essa condição aqui. Agora eu vou fazer um desenho para tentar explicar o que a gente deve imaginar a respeito dessa condição aqui. Tá, pessoal, aqui a gente tem um desenho, né? Aqui eu já marquei os pontos F1 e F2, tá? E eu quero que vocês imaginem a seguinte situação, né? Imagina que a gente tem um barbante, tá? Isso aqui imagina que isso aqui é uma madeira, né? E tem dois pregos marcados aqui, pregados aqui em F1 e F2, tá? Imagina que a gente tem um barbante aqui de comprimento alfa maior do que essa distância, de modo tal que se a gente, né, amarrasse uma ponta do barbante aqui e a outra aqui, esse barbante estaria formando uma certa... teria esse comportamento aqui, tá? Agora imagina só, né? Alguém vai lá e puxa esse barbante, assim, estica ele, tá? Então, em uma determinada direção, né? Então a gente teria, imagina, esse tamanho todo é alfa, né? Então a gente estica em uma determinada direção até que, sei lá, ele vai ficar esticado até o máximo, né? Digamos que ele pare aqui. Então esse barbante vai fazer agora esse formato aqui, ó, aqui e aqui. Tá? A gente não pode arrebentar o nosso barbante, tá? Então a ideia é que a soma desse tamanhozinho daqui até aqui, mais o tamanho daqui até aqui, vai dar o comprimento total do barbante, que é alfa. Então, de acordo com a nossa definição, né, esse ponto P aqui, que eu acabei de marcar, é um ponto da nossa elipse. Alguém, obviamente, poderia pegar o mesmo barbante e esticar ele para um outro lado, por exemplo, e puxar ele aqui para cima, né? Então a gente obteria um ponto mais ou menos por aqui, me parece, pelo meu desenho, né? Tá? E nosso barbante estaria esticado aqui e aqui. Isso aqui seria um outro ponto P', que também estaria na elipse, porque esse tamanho mais esse tamanho ia dar o comprimento total do barbante, que é alfa, tá certo?
certamente existem pontos nesse plano, né, que não são pontos da elipse. Por exemplo, se a gente pega um ponto tal que esteja muito longe, ou seja, cuja distância esteja muito longe, por exemplo, de um foco F1, por exemplo, se a gente pega um ponto, sei lá, que está por aqui, né? Tá? O nosso barbante não é grande o suficiente para a gente poder esticar, né, sem arrebentar e chegar lá naquele ponto, tá certo? Então, os pontos da elipse são pontos especiais do plano, são aqueles, tá, cuja soma das distâncias, então digamos que quando a gente estica esse tal barbante imaginário, tá, a distância desse ponto até o ponto F1 mais a distância desse ponto até o F2 dá exatamente o comprimento do barbante que eu estou aqui assumindo ser, digamos, alfa centímetros, por exemplo. Certo? Essa é a ideia geométrica da elipse. Então, pessoal, aqui eu vou falar para vocês a respeito dos elementos importantes de uma elipse. Tá? Bom, antes de começar a falar desses elementos aqui que eu já listei, deixa eu falar uma coisa que eu comentei, mas não escrevi, né? Tá? Que F1 e F2, esses pontos que são marcados a respeito da nossa elipse, né? Tá certo? Lembra que a elipse é o conjunto dos pontos cuja soma das distâncias, a F1 e F2, é um número fixo alfa, né? Tá certo? Que é o que a gente chamou de parâmetro geométrico. Mas esses pontos F1 e F2, tá? Eles são ditos os focos da nossa elipse. Tá bom? Focos, foco 1 e foco 2. Bom, dito isso, então deixa eu te falar o que é o centro da elipse, né? Tá? O centro da elipse vai ser exatamente esse ponto que está entre F1 e F2, bem na metade do caminho. Então, por aqui, né? Tá? Então, ele é o ponto médio entre os focos da elipse. Tá? Vou marcar, então, ele aqui. Tá bem? Vou chamar ele... Bom, não vou colocar nome por enquanto. Tá? Deixa eu falar o que é o eixo focal de uma elipse. O eixo focal de uma elipse é um eixo, né? Tá certo? Que passa pelos focos. Então, tem que passar pelos dois focos. Tá? Então, vocês já veem, né, que necessariamente ele vai conter o centro da nossa elipse. Tá certo? Então, aqui, ó, isso aqui é o eixo. Ou reta, né? Passando por F1 e F2. Agora eu vou fazer um desenho. E F2. Então aqui a gente consegue desenhar, né? Vamos fazer um esboço do nosso eixo focal aqui. Seria essa reta que passa nesses pontos aqui. Tá? Esse aqui é o eixo focal. E o eixo não focal vai ser uma reta, que, bom, não vai passar nos focos, né? Mas vai passar nesse ponto destacado aqui, que é o centro da elipse. Então, ela vai ser duas coisas, a gente pede, né? A gente pede que ela seja perpendicular ao eixo focal, tá? E passe no centro. Então, na verdade, a gente está falando da reta mediatriz, né? Tá? Então, agora eu vou falar aqui, deixa eu colocar, eixo não focal, é a mediatriz do segmento F1, F2. Tá? Quando eu denoto assim, né, com a barrinha em cima, eu estou falando que é o segmento, né, entre F1 e F2. Uma coisa importante a ter em mente, tá, pessoal, é que a gente vai, a partir desses elementos aqui, a gente vai escolher um sistema de coordenadas no nosso plano, tá? Então, ou seja, o que é escolher sistema de coordenadas, te lembra, né? É escolher um eixo X, um eixo Y e uma origem, né? Tá bom? De maneira que as coisas sejam convenientemente ajustadas para estudar a nossa elipse, que vai ser um desenho que vai ficar por aqui. Né? Ainda não falei no formato de uma elipse, né? Mas vou explicar isso logo. Bom, pessoal, como eu tinha falado, né? A gente vai pegar um sistema de coordenadas melhor ajustado ao estudo da elipse, como está escrito aqui, né? Tá?
Isso vai facilitar as nossas contas futuras, né? Os nossos cálculos, né? As equações, tá? Então, deixa eu já te dizer como é que a gente vai fazer essa escolha, né? Então, novamente, a ideia é que o plano está limpinho, né? Só tem os focos da elipse ali e o centro marcado, tá certo? E o eixo focal e o eixo não focal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a origem do nosso sistema de coordenadas, te lembro, né? Falar do sistema de coordenadas é o mesmo que escolher a origem, um eixo x e um eixo y, tá? Então, eu vou pegar isso ajustado à nossa elipse. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou dizer que a origem é exatamente o centro da elipse, tá? Então, eu estou escolhendo o ponto O, né? Ajustado à elipse. Eu vou escolher o eixo x e o eixo y como sendo aqueles eixos que eu falei, o eixo focal e o eixo não focal. Aqui eu tenho que fazer uma escolha, tá? Então, se o eixo x vai ser o eixo focal ou o eixo não focal, eu vou fazer a escolha de que o eixo x seja o eixo focal, tá? Isso é uma escolha que eu faço que vai ter uma implicação no futuro e depois eu comento, tá? Então, isso aqui, o eixo x vai ser o eixo focal da elipse e necessariamente então o eixo y, né, que tem que ser um eixo perpendicular ao eixo x, tá? E passando na origem, né, que é o centro da elipse, necessariamente o meu eixo y vai ter que ser o eixo não focal da elipse. Eixo não focal da elipse. Tá? Bom, dito isso, eu vou fazer uma convenção aqui, tá? Que é bem comum quando a gente estuda elipse. Eu vou pegar e vou colocar a notação, né? Notação conveniente. Lembra, né? Quando a gente estava falando da nossa elipse, a gente tem duas coisas, né? Tem os focos, tá? Então, a distância entre esses focos é um certo número que está fixado, dependendo, obviamente, desses focos, né? Uma vez escolhidos os focos, essa distância está determinada, né? É só medir a distância entre os dois, tá? Mas é conveniente, vai ser conveniente porque eu vou pegar isso aqui, essa distância, e vou dividir na metade, tá? E esse número aqui, eu vou denotar por Czinho, tá? E outro número que apareceu na definição da nossa elipse era aquele alfa, né? Tá bem? Aquele alfa que era o nosso parâmetro geométrico. A mesma coisa, é comum a gente usar o alfa dividido por 2, que a gente denota, né, como sendo um Azinho, tá? Então, esses dois pontos aqui normalmente eu coloco quando eu estou falando, né, o símbolo que está, nesse caso, à direita, né, é definido pelo que está à esquerda, que a gente já conhece o que é, né? Tá bom? Bom, com essa escolha de coordenadas, né, e com essas notações aqui e convenções, né, tá? Deixa eu observar então como que fica o nosso sistema de coordenadas, né? Se a gente for desenhar, quando nós formos desenhar, né, o sistema de coordenadas agora, tá? Então a gente vai colocar ele assim, né, esse sistema de coordenadas, tá? Então vê, né, os focos, né? Os focos são coisas que vivem sobre o eixo x, né? Tá? Lembra, a gente pegou o eixo x para ser o eixo focal. Então, veja só, né? Além disso, o centro da elipse é exatamente a origem. Então, aqui está o nosso centro, tá? Que é o ponto médio entre os focos. Além disso, né, a distância entre esses dois focos tem que dar exatamente esse número Czinho aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Um foco vai ter que estar sobre o eixo x para o lado direito, né, para esse lado aqui, e o outro foco vai ter que estar sobre o eixo x para o outro lado, né, sendo que a origem é exatamente o ponto médio entre eles. Então, a moral da história é que o meu foco vai estar, um deles, né, vai estar por aqui, digamos o F2, e digamos o outro vai estar para o outro lado oposto, né, digamos o F1, e esse tamanho aqui e esse tamanho aqui tem que ser exatamente iguais, né? Porque esse aqui é o ponto médio,
tá? Então, vou botar aqui o F1. Bom, e com essas considerações, o que acontece é que a gente sabe, né, quais são as coordenadas dos focos, tá certo? Por quê? Porque tem que ser para cá exatamente a metade da distância entre esses dois focos, que é exatamente o C, né? Então, portanto, o foco 2 tem coordenadas x igual a Czinho e y igual a 0, tá? Porque está sobre o eixo x, né? E aqui, menos Czinho e 0, tá? Porque está sobre o eixo x, tá? E é oposto, né? É simétrico a esse, tá bem? Então, agora o que a gente vai fazer, né, é investigar condições que garantam que um determinado ponto viva sobre a elipse. Então, imagina só, né? Imagina que um determinado ponto aqui, P, com coordenadas x e y, tá? Vive sobre a elipse. O que significa dizer isso, né? Significa dizer que quando a gente soma essa distância daqui até aqui, mais essa distância daqui até aqui, dá aquele tamanho alfa, tá? Agora esse alfa, né, observa aqui, né, que multiplicando para cá, ele é igual a 2 vezes a, né? Então a distância daqui até aqui mais a distância daqui até aqui tem que dar 2 vezes a. Então agora eu vou investigar condições sob as quais esse ponto viva sobre a nossa elipse, tá bom? Tá, pessoal, então agora a gente vai passar a deduzir, tá? O que a gente chama de uma equação de uma elipse, tá bem? Então, nos próximos minutos eu vou estar ocupado fazendo essa dedução. Então, olha só como é que funciona, né? Então, a gente vai usar esse sistema de coordenadas aqui, que, como eu falei, é mais fácil, né? Tá? Então, um ponto P, tá? XY, ele vive na nossa elipse se a soma dessa distância com essa distância daqui, tá? Dá igual ao 2α, perdão, ao alfa, que é 2 vezes o azinho, tá? Então, o que a gente precisa, né? Ó, vou botar assim. P igual a x, y está na elipse quando, né? Ou seja, C e somente C, quando e exatamente quando 2A for igual à distância de P até F1 mais a distância de P até F2. Ok? E vamos lá, então vamos reescrever essa condição aqui. Então eu vou colocar aqui, né? 2A é igual... Como que a gente calcula a distância desse ponto P, que é xy até F1, né? Tá? Tem que usar a fórmula da distância, raiz quadrada da soma das diferenças, né, entre as coordenadas ao quadrado. Então, estou usando aqui a fórmula da distância, raiz quadrada de x de P menos o x do F1, então vai ser x menos C, ou seja, x mais C, ao quadrado, mais y, que é o y desse ponto, menos o y desse ponto. Então, y menos 0 elevado ao quadrado, ou seja, y ao quadrado, mais a distância de P até F2. Então, vai ser a distância desse sujeito até esse aqui. Então, vai ser a raiz quadrada de x, que é o x do ponto, menos o x desse outro ponto. Então, x menos C ao quadrado mais y menos 0, tá? Ao quadrado. E agora o que acontece, né? Apareceu essa soma de raízes quadradas, a gente tem que se livrar delas. O meu objetivo é me livrar dessas raízes quadradas, tá? Então eu vou levar tudo ao quadrado. Vou passar primeiro uma parte para o outro lado, uma das raízes para o outro lado, né? Tá? E daí vou levar ao quadrado. Então o que vai acontecer? Vai ficar 2A. Vou passar essa aqui para o lado esquerdo, tá? Menos a raiz onde aparece x menos C ao quadrado mais y ao quadrado. Ficou igual ao que é a raiz essa daqui, que aparece x mais C ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Então, quem estava desse lado aqui não mudou o sinal, né? Tá? Essa outra que passou para o outro lado de lá da igualdade ficou com o sinal de menos. Então, o que eu vou fazer agora?
vou elevar os dois lados ao quadrado para me livrar dessa raiz. Então, eu vou ficar com... Quando eu elevar o quadrado desse lado aqui, eu vou ter que fazer uma conta, né? Então, vai ficar como, né? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro, então vai ser 4 vezes a pelo segundo, que é menos essa raiz, né? Então vai ficar menos 4a raiz quadrada disso, x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, mais agora o quadrado do segundo, que é isso aqui que está dentro da raiz. Então vai ser x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, igual o quadrado do que estava do lado direito, né? Então, que é exatamente o que está dentro da raiz. Então, vai ser x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então, aqui a gente já começa a ver, né, que tem algumas coisas que se cancelam. Por exemplo, esse y ao quadrado aqui cancela com esse y ao quadrado que está aqui. O que mais que a gente consegue ver, né? A gente também consegue, quando a gente expande esses binômios aqui, né? Tá, ó, aparece x mais c ao quadrado e aparece x menos c ao quadrado, né? Então, o que vai acontecer quando a gente expande esse binômio, né? Eu vou colocar aqui no cantinho, tá? Aqui embaixo, né? Expandindo esse binômio, de um lado da igualdade vai aparecer x2 menos 2cx mais c quadrado, e do outro lado da igualdade vai aparecer x2 mais 2cx mais c ao quadrado. Então, o que vai acontecer, né? Um está de um lado da igualdade, o outro está do outro lado. Então, esse c ao quadrado aqui se cancela com esse, e esse x ao quadrado aqui se cancela com esse. Tá bom? Então, alguma coisa já simplificou. A gente vê aqui que a gente vai ganhar, fazendo depois dessas simplificações, a gente vai ganhar 4a ao quadrado que já estava, tá bom? Agora, o que vai ficar? Isso, né? Ficou menos 2cx que tinha, vou botar assim, nessa ordem, menos 2cx, tá? Menos 4a a raiz, porque ainda sobrou uma raiz aqui, tá, pessoal? Vocês estão vendo? X menos c ao quadrado mais y ao quadrado. E desse lado direito, o que sobrou, né? Todo mundo se cancelou, salvo esse 2cx aqui, tá vendo? 2cx. Tá bem? Então agora eu vou mudar de página para ter mais espaço para escrever. Tá? Aqui eu reescrevi exatamente, tá, pessoal? Exatamente o que estava na página anterior, só para a gente não se perder nas contas, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Eu vou observar, né, que se a gente passa esse... Eu vou deixar de um lado da igualdade só o que tem raiz, e o resto eu vou passar para o outro lado, tá? Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou passar para o lado direito essa raiz quadrada, tá? Ou seja, multiplicado por esse 4a, claro, né? Tá? E esse 2cx eu vou passar para o lado esquerdo, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter 4a quadrado que já estava, esse aqui eu passei para o lado esquerdo, então vai se juntar com esse, né? Então, era mais, veio para cá, menos, se juntou com esse, ficou menos 4cx, e esse resto aqui, né? O que está acompanhando a raiz vai para o outro lado. Isso aqui vai ser 4a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo bem? Então, agora vocês veem, né, que dá para colocar um 4 em evidência aqui, que vai cancelar com esse. Então, eu vou ganhar a2 menos cx igual a raiz quadrada do que está aqui dentro. X menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? A gente está aqui fazendo uma série de simplificações. Daqui a pouquinho essa equação vai ficar bem simples, tá? Então, veja só, eu vou levar ao quadrado que está do lado esquerdo, então
para poder me livrar do que está do lado direito também. Então vai ficar, ó, quando eu elevo ao quadrado aqui, vai ficar a na 4, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2cx vezes a quadrado, mais o quadrado do segundo, c ao quadrado, x ao quadrado, igual ao quê? O quadrado do que está do lado direito, né? Então vai ser a quadrado, multiplicando quem? O que está dentro da raiz, x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Agora a gente segue com a nossa conta aqui, vamos expandir, né? Primeiro eu vou copiar esse aqui, 2cx a quadrado mais c quadrado x quadrado igual a... Agora eu vou expandir, né? O que está aqui dentro e vou multiplicar por a quadrado, que está multiplicando todo o parênteses, né? Então vai ficar, ó, quando eu expandir aqui vai ser x quadrado vezes a quadrado, porque está aqui fora, a quadrado x quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo vai dar 2 menos 2cx vezes esse a quadrado, então menos 2cx a quadrado mais o quadrado do segundo agora, c ao quadrado a quadrado, mais a quadrado y ao quadrado. Tá bem? Então veja o que aconteceu aqui. Essa parte aqui, tá vendo? Menos 2cx e menos 2cx se cancela, vezes a quadrado, né? Isso aqui se cancela. O que mais que a gente ganha aqui? De um lado a gente tem, eu vou passar essa parte com x ao quadrado para o lado direito, tá? C quadrado, x quadrado, eu vou passar para o lado direito. Então vai ficar assim, né? Ó, esse x ao quadrado que está aqui, né? Vai multiplicar qual constante, né? Qual letra, né? A quadrado menos c quadrado, né? Tá? Aqui eu vou deixar a quadrado y ao quadrado. E quem não tem nem x nem y, eu vou passar para o lado esquerdo, tá? Então, vê que essa parte eu já passei para cá, né? Então, c quadrado a quadrado, vou passar para o outro lado aqui, vai dar a na 4 menos c quadrado a quadrado, tá? Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é a quadrado multiplicando a quadrado menos c quadrado. Porque eu coloquei assim, né? Porque aparece dos dois lados. Tá bom? Então, agora, o que a gente faz é isso, né? Lembra que A é metade de alfa e C é a metade da distância entre os focos. Então, o que acontece é que só uma observação, né? Que esse A é maior do que C, tá bom? E por causa disso, A quadrado é maior do que C quadrado, e por causa disso, A quadrado menos C quadrado é um número positivo. Então, o número B, que eu vou usar aqui porque é sugestivo, né? Já que apareceu isso aqui dos dois lados, A quadrado menos C quadrado faz sentido, né? Se fosse um número negativo, eu não podia tomar raiz quadrada. Tá? Então, vê só. Então, essa coisa, com essa escrita aqui, né? Se B for essa raiz, então, A quadrado, B quadrado, vai ter que ser igual. Então, a quadrado vezes isso, né, que é exatamente b ao quadrado, vai ser x ao quadrado vezes o b ao quadrado, que apareceu aqui, mais a ao quadrado, y ao quadrado. E agora o que eu vou fazer, para simplificar um pouco mais a minha vida, tá? Eu vou dividir tudo por a quadrado, b quadrado. Então, o que acontece? Vou dividir por a2, b2. Tá? Então, desse lado, né, eu vou ganhar 1. E desse lado eu vou ganhar o quê, né? x2, b2 dividido por a2, b2, vai sobrar x2 por a2 mais y2 por b2. Essa equação aqui é a mais simples que a gente consegue chegar, tá certo? Quais são as relações importantes aqui, né? Lembra que por essa definição, pelo b ter essa cara, né? O b ao quadrado vai ser o que está dentro da raiz, né?
tá? E, portanto, uma fórmula útil é que a quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado, tá bom? E duas outras coisas que a gente consegue deduzir, né? Primeiro, que o a é maior que c, que é maior que zero, tá bom? E outra coisa que a gente consegue deduzir, a partir também dessa equação aqui de cima, tá? É que o a é maior do que b, que é maior do que zero. Tá? Essa equação aqui que nós chegamos, né? Ela é chamada equação reduzida da elipse, ok? Ou também em alguns lugares a gente lê assim, né? Equação canônica da elipse. Certo? O que eu quero chamar a atenção aqui nessa equação, né? Que aqui embaixo, né? Embaixo da parte que acompanha x, apareceu o número a ao quadrado, que é maior do que o b, né? Tá certo? Então, isso é consequência, pessoal, daquela escolha que nós fizemos de o eixo focal ser o eixo x, tá? Então, esse a quadrado acompanhando o x ao quadrado é consequência da escolha que nós fizemos sobre o eixo x. Se nós tivéssemos feito a escolha contrária, o a quadrado apareceria aqui embaixo. Tá? Depois eu posso comentar mais sobre isso.